Olá pessoal, vamos resolver mais um exercício que está no e-book de pré-cálculo. Vejamos o enunciado aqui. Numa cidade há 1000 famílias, das quais 470 leem o jornal A, 420 o jornal B, 315 o jornal C, 140 os jornais B e C, 220 os jornais A e C, 110 os jornais A e B e 75 leem os três tipos. Determinar. Daí nós temos aqui 4 itens perguntando sobre o número de famílias e com alguma característica. Vamos primeiro recolher informações do enunciado. Ele diz o seguinte, os três jornais então ABC leem 75 pessoas. Vamos escrever aqui, 75. Daí, A e B, o jornal A e B, são 110 pessoas. A e C são 220. E depois, B e C, total de 140. Individualmente, o jornal A é lido por 470 pessoas, o jornal B é lido por 420 pessoas e o jornal C é lido por 315 pessoas. Bem, como se trata de um exercício de teoria de conjuntos, onde os conjuntos possuem intersecções, a melhor maneira de resolvê-lo é representando o diagrama de Venn. Eu vou fazer aqui o que seria o conjunto A, aqui o conjunto B e aqui o conjunto C. Então vou dar nome aqui, A, B e C. Fazemos dessa forma porque a gente sabe que os conjuntos possuem intersecções entre si. A estratégia aqui é começar sempre pela a intersecção dos três, que foi dado aqui, aliás, 75. Daí agora a gente deve observar as informações aqui dos conjuntos de 2 em 2. Lembrando que aqui nós temos que fazer o seguinte, 110 é o número de famílias que leem o jornal A e B. Porém, eles também aparecem aqui, o A e o B. Porque no enunciado ele não diz que é somente A e B, somente B e C. Ele diz que lê o jornal AB, BC, AC. Então aqui o que nós temos que fazer? A gente não pode escrever aqui o número 110. Não é? Porque entre o A e o B, no caso aqui, entre o A e B a gente não pode escrever 110. A gente tem que lembrar que já existe 75 pessoas que lê o A e o B. Então aqui vai ser um total de 35. Basta a gente pegar o valor 110 e subtrair do 75. Daí a gente tem um resultado que colocaremos aqui. O mesmo vamos fazer para os demais. Por exemplo, A e C tem 220. Subtraindo então de 75, a gente vai ter então aqui 145 pessoas. B e C 140, a gente subtrai de 75, então encontramos 65. O que significa esses números? 35, 145 e 65. São o número de famílias que leem somente 2 jornais. Tá ok? E agora a gente vai ver aqui os jornais lido pelas famílias, os jornais únicos aqui. O jornal A, 470 pessoas. Só que veja bem, onde está o conjunto A? Eu representei por todo esse círculo aqui. 470 também é um número que eu não devo colocar aqui nesse espaço em branco, porque o enunciado diz que são 470 que leem o jornal A, mas ele não deu exclusividade, que leem somente o jornal A. Então eu devo subtrair o 470 de 145, de 75 e de 35, o que a gente vai chegar no valor de 215. O mesmo vamos fazer com o B. 420 famílias leem o jornal B, porém a gente tem que descontar de 420 a soma desses valores que estão aqui. Isso vai dar 245. E por final aqui o C, 315, subtrai da soma desses três aqui anterior, então a gente tem um total de 30.
No enunciado também ele diz que 1000 famílias, né? Numa cidade há 1000 famílias. Então vou escrever aqui, ó, 1000 famílias. Só que se a gente somar todos esses valores, não vai dar 1000, né? O nosso total aqui, quanto que ele vai dar? Se a gente fizer a soma de tudo isso, vai dar 670. Isso significa que existe então 330 famílias, que é a subtração de 1000 por 670, existe 330 famílias fora desse diagrama, que não lê jornal nenhum, né? E isso eu já consigo responder aqui, ó, o primeiro item. Ó. O item A pergunta justamente isso, o número de famílias que não lê jornal, 330. Então aqui a gente tem aqui, ó, o A vai equivaler a 330. Vamos ver o que pede o item B. O item B é o número de famílias que leem só um dos jornais. Então, quando ele fala isso, o número de famílias que leem só um dos jornais, a gente tem que pegar esses números que estão aqui, ó, 215, 245 e o 30, porque esses números são os representantes. Por exemplo, 215 são o número de famílias que leem somente o jornal A. Esses outros números aqui, ó, são intersecções, é A com B, A com C, né, e A, B, C. E o 215 é puro, vamos dizer assim, ele lê somente o jornal A. Então nós vamos somar esses valores, 215, 245 e 30, o que a gente vai chegar num valor de 490. Vamos ver o item C. O item C pede o número de famílias que leem pelo menos 2 jornais. Aqui essa palavra, ó, pelo menos 2, significa, matematicamente, é como se fosse x maior ou igual a 2. Significa leem 2 jornais e leem 3 também. Que no nosso caso é a soma desses valores que estão aqui, ó, 145, 75, 35 e 65. É essa parte aqui, quase que formato triangular. Se a gente somar, a gente vai chegar num valor de 320, que é o total de famílias que leem pelo menos 2, ou seja, leem 2 jornais e leem 3 também. Agora veja aqui o item D. O item D ele diz que é o número de famílias que leem somente 2 jornais. Então, quando ele coloca esse somente 2 jornais, eu tiro fora esse 75, porque ele representa os 3 jornais. Então, eu vou somar apenas o 145 com o 35 e o 65, o que vai dar um total de 245. Tá ok, pessoal? Então, até os próximos vídeos. Até lá!